esse o segredo para se tornar um mestre de artes marciais mais forte, estivesse nos mortos. Essa é a história de Bu En-soul, uma jovem que passou a vida como agente funerária, um ofício desprezado por todos. Criada por seu avô, ela aprendeu a ler os segredos do corpo humano e das artes marciais através dos cadáveres que preparava. Mas quando seu avô é brutalmente assassinado por um mestre do caminho demoníaco, seu mundo desmorona. Movida por uma vingança implacável, ela abandona sua vida e se infiltra no lugar mais perigoso de todos, o próprio salão demoníaco, a organização que abriga o assassino. Disfarçada como uma candidata, ela deve sobreviver a testes mortais e usar seu conhecimento único dos mortos para superar gênios e subir na hierarquia. Tudo para encontrar o homem que tirou tudo dela. Acompanhe a jornada sombria e sangrenta da agente funerária que trilhará o caminho do demônio para alcançar sua vingança. Capítulo 1. O agente funerário. Nossa história começa nos portões da Aliança Demoníaca de Artes Marciais, também conhecida como o Palácio Demoníaco. Uma multidão se reuniu, cheia de jovens esperançosas. Uau! Eles se reuniram como nuvens, comentou um homem mais velho. Claro, respondeu seu companheiro. Dizem que eles vão ensinar artes marciais demoníacas independentemente da facção, contanto que você tenha talento. Que tolo perderia essa oportunidade? Droga, eu teria me inscrito se fosse mais jovem, o primeiro homem lamentou. Hã? Mas alguém morreu por acaso? Uma jovem de cabelos longos e expressão solene, vestida de preto, estava de pé entre a multidão. Ela era Bu En-soul, uma agente funerária. Morreu? Quem morreu? Perguntou o companheiro do homem. Outro alarme falso, não é? Mas o que um agente funerário, um diretor funerário, está fazendo aqui? Para Bu En-soul, era hora de começar. O seu nome era Bu En-soul, e a história de sua vida começa com a morte. Quando seu avô a acolheu, depois que ela foi abandonada na neve, ela aprendeu o ofício de agente funerário, seguindo seus passos. Era um trabalho duro e difícil, que as pessoas desprezavam, mas estava tudo bem. Ela olhava para o corpo de um homem, um mestre da técnica da espada do céu veloz, notando os músculos em sua panturrilha. Essa é uma característica da técnica da espada do céu veloz, ela pensou, impressionada. Seu avô, sorrindo, disse a ela: Garota, você é uma agente funerária enviada dos céus. Ela estava com seu avô em todas as dificuldades, até que aquele dia chegou. Em uma noite chuvosa, seu avô a chamou. Sol A, levante-se por um momento. Vamos jogar o jogo do cadáver com o vovô depois de muito tempo. Ele ofereceu um acordo. Se você aguentar bem neste jogo, eu te darei as vestes e a espada que você tanto queria. Sim, ela respondeu, animada, embora um pouco confusa. Até amanhecer? Ela escondeu-se em um armário, esperando, enquanto seu avô a observava com um olhar triste. De repente, a porta se abriu. Um homem com um tapa-olho entrou. Você tem se escondido bem como um rato, não tem? Ele zombou. A aura ao redor dele era sinistra, sua espada brilhava com uma luz azul. Faz um tempo que eu ouvi esse nome, respondeu o avô de Sol. Pensar que você recusaria a posição de vice-líder do Palácio Demoníaco e viveria fazendo um trabalho tão baixo. O homem atacou, uma explosão de energia vermelha encheu a sala. A razão pela qual este velho trabalhou não foi para sobreviver, mas para espiar, o avô pensou, enquanto a lâmina de seu inimigo se aproximava. Eu te darei minha vida, então se mude para outro lugar, ele ofereceu. Isso mesmo, não pense em fugir, respondeu o homem com sua intenção assassina clara. Do armário, eu realmente não aguento mais, eu realmente quero as vestes e a espada, mas está muito frio, não importa o que. Vovô?
Ela saiu do seu esconderijo, chamando por ele. E então ela o encontrou. Seu avô estava caído no chão, mortalmente ferido, sangue manchando suas vestes brancas. Vovô! Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sacudiu, mas não houve resposta. Vovô! Uma voz fraca a chamou. Era seu avô, mal se agarrando à vida. Sim, vovô, sou eu, ela soluçou. Como isso aconteceu? Sinto muito. Este velho deve partir agora, sussurrou ele, tossindo sangue. Quando eu morrer, não se torne uma agente funerária. Vovô, por favor, pare de falar. Não, sou Buen Sol. Ouça com atenção. Nunca pense em vingança. Mas a raiva e a dor a consumiram. Eu não posso. Eles fizeram isso com o vovô. Eu nunca posso perdoá-los. Ela segurou sua mão fria. Ou então, eu prefiro te seguir também. Você sempre disse que a vida após a morte não é diferente deste mundo. Eu prefiro a vida após a morte com o vovô do que este mundo sem vovô. Este velho sempre pensou que poderia partir em paz. Com suas últimas forças, ele disse: Só este é meu último pedido. Vá para longe. E eu estava tão feliz por estar com você. Com um último suspiro, ele se foi. Ela o enterrou, a dor da perda a consumindo. E então ela se levantou, uma nova determinação em seus olhos. Ela olhou para o corpo de seu avô, as feridas que o mataram. Ambos os braços foram claramente cortados simultaneamente, com um tipo raro de técnica de espada que ataca de baixo para cima. Além disso, a técnica da espada foi mudada no meio do golpe. Era uma técnica bizarra, uma arte marcial demoníaca. Ela sabia quem era o responsável, uma figura do caminho demoníaco. Eu definitivamente encontrarei e matarei todos eles. Ela voltou para a Aliança Demoníaca de Artes Marciais, não como uma enlutada, mas como uma candidata. Ela se apresentou, o seu nome agora diferente, Remanescente Yang Sect Bu En Sol. Caramba, que tipo de seita errante é remanescente? O recrutador perguntou. Escute aqui, se você não vai assinar, pare de se exibir e vá para trás. Mas seus olhos brilharam com uma luz vermelha. Ela mordeu seu polegar, o sangue escorrendo. No momento em que seu avô morreu, ela não era mais a mesma. Ela assinou o papel com seu sangue, um juramento silencioso. Então, este torneio será o primeiro passo em direção a esse objetivo. Seus olhos ardiam com o fogo da vingança. A jornada para se tornar o grande soberano e demônio celestial havia começado. Capítulo 2. O primeiro portão. A luta entre as duas grandes forças que governam o mundo marcial já dura eras. De um lado, a facção justa, liderada pela Aliança de Artes Marciais que busca a justiça. Do outro, os injustos, reunidos em torno do salão demoníaco que adoram o poder acima de tudo. Por muito tempo, os dois lados mantiveram um equilíbrio tênue. Mas os justos queriam ampliar sua liderança. Isso levou à criação de 18 guerreiros conjuntos que representariam os justos. Foi o nascimento dos grandes mestres da causa justa. Sentindo-se ameaçado, o salão demoníaco não perdeu tempo em iniciar o plano dos 10 discípulos demônios. Eles fizeram uma oferta chocante. Independentemente da facção, escolheremos 10 pessoas talentosas e lhes ensinaremos as verdadeiras artes marciais do salão demoníaco. Essa promessa de poder atraiu toneladas de jovens do mundo marcial para o salão demoníaco, incluindo nossa protagonista, Bu En Seol. Ela estava entre a multidão de candidatos, observando os outros. Há muitas pessoas aqui que emitem uma vibe estranha. Entre eles, ela se perguntava, poderia um deles ser o cara ligado à inundação que matou meu avô? Sua mente vasculhava as memórias, procurando qualquer pista. Aquela pessoa deve ser um especialista imbatível. Se eu quero vingança, eu tenho que me tornar esse tipo de mestre também. Sem seita e sem treinamento agora,
Tornar-se um dos 10 candidatos a demônio é a única maneira rápida de ficar forte. De repente, a multidão se agitou. Um homem corpulento com cabelo branco selvagem e olhos vermelhos brilhantes apareceu em uma plataforma elevada. Eu sou o chefe do salão, Hyok Hyong-eung. Ele rugiu, sua voz ecoando pela praça. A multidão sussurrou em admiração. O chefe do salão pessoalmente. Esse é o braço dourado, olhos de sangue. Hyok Hyong-eung continuou. Este lugar é para escolher os melhores talentos em artes marciais demoníacas. Apenas aqueles que passarem todos os testes estabelecidos pelo salão principal se tornarão oficialmente candidatos a 10 demônios. Para o primeiro teste, os mestres do salão demoníaco verificarão sua estrutura óssea e força corporal. Um homem com chapéu de palha se aproximou de um dos candidatos. Você passou. Vem aqui. O jovem candidato ficou confuso. Espere, isso é um teste? De jeito nenhum, eu prefiro ter um torneio de luta. Ugh! Foi arrastado à força. Pensando bem, talvez um torneio não seja necessário, afinal, disse Seol para si mesma. Se você passa, você vai para o próximo lugar. Estrutura óssea. Hã? Outro mestre se aproximou dela. Você está aqui. Ele pegou a mão dela, examinando-a. Não, esse cara. Seus ossos estão totalmente arruinados. É surpreendente que ele tenha entrado no concurso. Mas aquela intenção assassina é real. Ele pigarreou. Ainda assim, eu não posso dar um passe para ele. Como eu pensei. Seol sentiu seu coração afundar. Tudo o que ela aprendeu até agora foi como limpar cadáveres. Ela nunca poderia passar nesse teste. Mas isso não pode terminar assim. Enquanto a desesperança a consumia, a voz do chefe do salão ecoou novamente. O primeiro portão acabou! Um jovem ao seu lado explodiu em frustração. Como isso é justo? Se você escolhe os candidatos apenas pela estrutura óssea, por que se quer realizar um torneio? Hyok Hyong-eung olhou para ele com desdém. Injusto? A coisa mais importante para aprender artes marciais é a estrutura óssea. O salão principal realizou este concurso para encontrar pessoas talentosas de todos os tipos de lugares. E alguém que não consegue passar no teste básico de ossos está reclamando de injustiça? Ele pausou, seus olhos brilhando. Mas ao menos haverá outra chance. Não se preocupe, vamos escolher pessoas que podem aprender a arte bem, mesmo com uma estrutura óssea fraca. Começaremos o segundo portão agora mesmo. Ele se virou para os candidatos restantes, sua voz fria como gelo. Deste ponto em diante, vocês lutam uns contra os outros. E sobrevivam, até que apenas uma pessoa reste. O choque percorreu a multidão. Peça-nos a nos matar? Somos todos do salão demoníaco. Isso é real como um teste? Mas para Seol, a escolha era clara. Então é assim. É melhor assim. Se vamos morrer de qualquer jeito? Em meio ao pandemônio, um jovem de cabelo ruivo, Wei Lin-sheng, sorria com uma ferocidade insana, seus olhos brilhando em vermelho. Finalmente, eu posso te matar hoje, ele disse, seus olhos fixos em um jovem chamado Jok Hyong. Jok Hyong! Ele gritou. Wei Lin-sheng! Jok Hyong respondeu, preparando-se para o ataque. Mas Wei Lin-sheng era rápido demais. Sua lâmina cortou o ar e, no instante, Jok Hyong caiu, mortalmente ferido. Ele realmente o matou? Um espectador gaguejou, horrorizado. O sangue, minhas entranhas, Jok Hyong sussurrou, a vida se esvaindo de seus olhos. Seol observou a cena com uma calma assustadora. Você conseguiu evitar as costelas e mirar direto no coração? Ela pensou, analisando a técnica. Seus ossos podem ser fracos, mas seus reflexos e agilidade são impressionantes. Wei Lin-sheng, exultante, gritou para a multidão.
Alguém quer acabar com este tolo espetado? Venha até mim! Eu, Willing Cheng, vou enfrentar vocês! Do alto de sua plataforma, Hyok Leong-gun observava com um olhar de desdém. Boa iniciativa, mas não muito perspicaz, eu vejo. Como esperado, está cheio de lixo inútil. De fato, concordou um de seus subordinados. Em uma luta como esta, mostrar que é uma ameaça perigosa não é diferente de pintar um alvo em suas próprias costas. Ainda assim, isso fará com que os outros se movam agora. E eles se moveram. A carnificina continuou. A seita do som maligno de sangue dizia que apenas um sobreviveria até o final. Então a chave não é matar, é sobreviver. Seol pensou, sentando-se em um canto, observando o caos se desenrolar. Se você ficar calma e pensar com clareza, você pode conseguir. Ela olhou para a mão ensanguentada de um homem caído. Eu vou sobreviver. Enquanto a batalha continuava, ela usou suas habilidades de agente funerário para ajudar os feridos, limpando suas feridas e oferecendo um último conforto. De repente, um jovem se aproximou dela, rindo. O que é isso? Essa caixa? Você é algum tipo de comerciante de bens funerários? Ela pegou um pequeno peso de seu kit e o arremessou. O peso se chocou contra a cabeça do homem, derrubando-o. Uma nova ameaça se formando. Bem, tente. O jovem, agora furioso, avançou. O que você acha que pode fazer com uma lâmina assim? Mas um guerreiro de cabelo longo interveio, salvando-a. Não há necessidade de me agradecer por ajudar, ele disse com um sorriso. Ter um cara inútil como você para chamar a atenção realmente funciona ao meu favor. Seol olhou para ele e então para o campo de batalha. O homem, Nangungang, era forte. Quem é ele para carregar o legado de Mukhoon, uma vez chamado de o maior de Nakin? Seu subordinado respondeu. Seu nome é Nangungang. Dizem que ele encontrou o manual secreto e a espada deixada para trás por Mukhoon nas profundezas das montanhas. Ele é autodidata, suas técnicas não polidas, mas ele é forte. Por enquanto, ele pode ser considerado o único discípulo de Mukhoon. De volta à batalha, Nangungang enfrentou outro oponente, sua espada se movendo com uma velocidade incrível. Você parece perspicaz, mas parece que nunca aprendeu artes marciais. Eu poderia matar alguém como você a qualquer momento. Soul observou, analisando cada movimento. O corte neste cadáver é bastante grosseiro. A arena do salão demoníaco estava manchada de sangue. Os corpos dos caídos espalhados pelo chão de pedra. Como esperado. Pensar que você sobreviveria até o fim, Nangungang disse. Um sorriso confiante em seus lábios, enquanto encarava Bu En-seol, a última sobrevivente além dele. Se eu te matar, eu também serei um candidato para os 10 campeões demoníacos. Vem até mim. Seol o encarou, sua mente trabalhando furiosamente. Aquele homem é o mais forte no campo de treinamento. Mas ainda assim, ela viu uma abertura, uma fraqueza que ela poderia explorar. Eu definitivamente posso vencer. Ela se levantou, sua expressão calma, quase serena. Vamos ver o que você tem. Nangungang a desafiou, avançando. Ele era rápido, seus movimentos eram um borrão. A lâmina dele cortou o ar, mas Seol se esquivou. Sua pequena estatura e agilidade trabalhando a seu favor. Ele atacou implacavelmente, uma tempestade de golpes, mas ela se esquivou de cada um. Seus movimentos pareciam desajeitados, mas eficazes. Tudo o que você pode fazer é se esquivar desajeitadamente, ele zombou. É um milagre que você tenha durado até o fim. Um dos mestres, observando a luta, comentou. À primeira vista, parece que ele está sobrecarregado, mas, se você olhar de perto, no final de cada golpe, ele torce o corpo levemente para evitar receber golpes fatais. Ela estava usando seu conhecimento de anatomia, sua experiência como agente funerária, para sobreviver. Ele memorizou os padrões de ataque, examinando os cadáveres daqueles que Nangungang matou. Que incríveis poderes de observação! Os olhos de Seol brilhavam com uma intensidade fria. Que espada patética!
Depois de todos esses ataques, você só conseguiu cortar restos de carne? O quê? Nong Ungang rosnou, a provocação o atingindo. Ele está provocando-o. É verdade que ele está evitando bem os ataques. O mestre continuou a sua análise. Mas um contra-ataque bem-sucedido é uma questão completamente diferente. Será difícil acertar um ataque adequado nesse estado. Nong Ungang, cego pela raiva, decidiu acabar com aquilo. Eu ia deixar você viver um pouco mais longo, mas tamanha arrogância? Você quer morrer tão rapidamente? Como desejar? Ele avançou, sua intenção assassina clara. Ele está vindo! Siol sabia que essa era sua única chance, algo que ela aprendeu enquanto examinava os corpos. Seus golpes mortais sempre visam pontos vitais, especificamente o coração e a cabeça. É por isso que, quando sua intenção assassina aumenta, sua lâmina é obrigada a ir para a parte superior do corpo do oponente. Nesse caso, ela se agachou, sua adaga pronta. Quando Nong Ungang atacou, ela se moveu, não para se esquivar, mas para atacar. Sua lâmina encontrou seu alvo, um ponto de pressão no corpo dele. Siolá, o ponto de proeminência celeste é um ponto que até mesmo mestres veteranos têm dificuldades em treinar. Mesmo que uma criança ataque com toda a sua força, eles podem facilmente nocautear um adulto. O golpe de Siol atingiu seu alvo, e a energia fluiu através de seu corpo. Ela sentiu uma onda de poder, seus olhos brilhando em vermelho. Nong Ungang caiu, derrotado. A batalha terminou. Siol estava ofegante, ferida, mas vitoriosa. O chefe do salão, Hyok Hyong-Jung, estava lá, seus olhos vermelhos brilhando. Siol da seita do sol ardente, segundo teste, você passou! Os olhos de Siol se abriram. Uma nova determinação se apoderou dela. Ela havia sobrevivido. Mas a jornada estava apenas começando. De repente, uma voz a chamou. Siolá! Onde você está, Siolá? Era a voz do seu avô. Em sua mente, ela ouviu. Sorrindo. Vovô! Estou aqui, vovô! Estou aqui! Ela correu em direção a ele, mas ele se afastou. Eu não consigo te ver. Ela acordou e a visão desvaneceu. O que ela viu depois foi seu avô, seus olhos vazios, sangrando. Eu não consigo te ver, ele sussurrou. Seus olhos se arregalaram em horror, suas presas crescendo. Ela se tornou algo mais. A escuridão dentro dela estava despertando. Ela acordou em um lugar desconhecido, balançando suavemente. Parece que estou dentro de um navio. Eu desmaiei? Bem, eu perdi muito sangue. Foi um ferimento grave, mas eu mal consigo sentir dor agora. Ela olhou ao redor, os outros sobreviventes estavam lá, seus rostos familiares. Eles têm boas constituições, e alguns dos rostos parecem familiares. São eles que passaram o primeiro teste? Os olhares que eles lhe deram estavam cheios de desprezo. Uma reação esperada. Uma voz ordenou: desembarquem. Eles haviam chegado ao próximo teste, o caminho do inferno. Todos, sigam-me! Eles desembarcaram em uma ilha rochosa e desolada, onde cavernas escuras pontilhavam a paisagem. Este será o seu alojamento, O instrutor gritou. devolvam todas as roupas e armas anteriores e vistam as vestes e espadas preparadas antes de saírem. A escolha é sua. Escolham qualquer caverna que quiserem e entrem. Os candidatos, exaustos e apreensivos, começaram a escolher suas moradas temporárias. Buun-Seol, no entanto, permaneceu parada, observando. Eles não têm senso de urgência algum. Ela se lembrou dos rostos dos outros sobreviventes, suas roupas caras e atitudes arrogantes. Poderia ser que a maioria deles são descendentes de famílias nobres? Parece que sim. O ponto de verificação J estava realmente apenas filtrando aqueles que poderiam morrer, sem problemas. De repente, uma voz a chamou pelo nome. Buun-Seol. Era o mestre de salão que havia reprovado no primeiro teste. Eu suspeitei pelos seus olhos, mas para sobreviver ao segundo ponto de verificação, eu me pergunto que escolha você fará aqui. Eu sorri. Não há tempo, decida rapidamente. Então eu vou para aquele. Ela disse, apontando para uma caverna específica. Não, para escolher aquele, ele está escolhendo um lugar tão surrado e humilde, nojento.
Mas o mestre de salão viu algo mais. Burrum Seol. De fato, um prodígio. Ele se aproximou dela. À primeira vista, parece uma caverna pequena e suja, mas essa é apenas a entrada. Dentro, é espaçosa o suficiente para praticar técnicas de espada. A entrada estreita também defende contra emboscadas. A maioria das pessoas a evita à primeira vista, mas você a inspecionou cuidadosamente. Bom, prepare-se imediatamente. Ela vestiu as novas roupas e emergiu da caverna. O mestre de salão a esperava. Eu vou explicar o que você estará fazendo a partir de agora. Este inferno contém 10 salões marciais. Você pode aprender as artes marciais dos 10 grandes mestres marciais de cada salão. Você pode aprender todas ou apenas uma. A escolha é sua. Sua programação também é livre. Durma, brinque, pratique técnicas ou treine sozinho. Faça como desejar. Estranho, pensou Seol. O ponto de verificação J foi feito por aqueles que o transformaram em um inferno. Eles não deixariam nos treinar em paz. Ela olhou para os outros candidatos, que já estavam se dirigindo para os salões. Para onde eu devo ir? Claro, o salão da espada da tempestade de fogo, certo? Ouvi dizer que é o mais forte. Vamos nos apressar. A maioria está indo para o mesmo lugar. O salão da espada da tempestade de fogo era conhecido por ser o mais forte dos 10 grandes mestres marciais. Seol sabia que aprender as melhores artes marciais definitivamente a ajudaria. Mas eu não tenho técnicas aprendidas. Então o que eu preciso agora não são técnicas avançadas. O que eu preciso agora é... Ela se virou e caminhou em outra direção, longe da multidão. Ela foi para um salão em ruínas, o pavilhão Nanguiá, um salão caído, mal reconhecido entre os 10 grandes mestres marciais. No entanto, ele manteve seu lugar porque produziu muitos lutadores de topo na história. Ela entrou no pavilhão e encontrou um homem com o rosto enfiado na areia, como se estivesse afogando. Ele emergiu, ofegante. Você veio aqui querendo se tornar um mestre marcial de 10? Era Sao, o mestre secreto do pavilhão Nanguiá. Ele olhou para ela, seu olhar intenso. Volte antes de trazer a morte sobre si mesma. Eu não tenho intenção de ensinar artes marciais, especialmente para alguém tão frágil quanto você. Eu ouvi dizer, masteriza na arte marcial do pavilhão Nanguiá pode dar a alguém a vitalidade mais forte do mundo. Você sabe muito sobre uma arte marcial moribunda? Mas mesmo os prodígios mal conseguem dominar as verdadeiras técnicas deste salão? Nossas técnicas começam remodelando o corpo. Com sua condição atual, você morrerá em menos de um dia. Se você entender, saia. Mas ela não se moveu. Em vez disso, curvou-se profundamente. O que você está fazendo agora? Já que você insiste em ensinar-me como discípula, eu devo me curvar. Sao ficou surpreso, depois irritado. Você está louca! Ele observou-a por um momento. Depois cedeu. Bem, eu vou te ensinar. Ele se levantou, revelando um corpo musculoso e uma tatuagem de dragão no peito. Eu sou Sao Wu, o mestre dos ensinamentos secretos do pavilhão Nanguiá. Ele se apresentou novamente, sua presença imponente. De agora em diante, você me chamará de Mestre Só. Eu sou Buen Sol, ela começou, mas ele a interrompeu. Não. Você é simplesmente a estagiária número 1. O treinamento era diferente de tudo que ela poderia imaginar. Não há necessidade de longos discursos. Solde-se disse, sua voz grave. Começaremos imediatamente. De repente, a visão de Seol escureceu. Tudo ficou preto. Ela exclamou em pânico, seus olhos arregalados, mas incapazes de ver. Eu não consigo ver nada! Não se preocupe.
A voz de Saul ecoou na escuridão. Eu apenas selei temporariamente sua visão com uma das técnicas secretas deste pavilhão. Ele explicou a lógica por trás do treinamento brutal. A base das artes marciais desarmadas de Bongak. O procedimento necessário para dominar o caminho da besta. O caminho da besta? Ela perguntou. É uma arte marcial que não apenas maximiza todos os seus sentidos, mas também lhe concede os reflexos de uma besta. Ao contrário de outras artes marciais avançadas, o auge de nossas técnicas varia muito dependendo da iluminação do próprio praticante. É por isso que até mesmo o básico, o caminho da besta, é tão difícil de dominar quanto qualquer outra técnica avançada. Por causa disso, o número de pessoas dispostas a aceitar o desafio diminuiu ao longo dos anos. No entanto, se você conseguir dominá-lo, você literalmente adquirirá os sentidos de uma besta selvagem. Bem, a maioria das pessoas simplesmente morre antes de chegar tão longe. Deve levar cerca de 1 hora para você se acostumar a ser cega. Eu volto depois. Eles dizem que quando você perde a visão, os seus outros sentidos se aguçam, Ciel pensou, tentando se acalmar. Mas isso não parece ser o caso. Ela se lembrou das palavras dele. Ele disse que geralmente leva cerca de 1 hora para se adaptar. Isso é muito lento. Eu tenho que me acostumar com isso o mais rápido possível. Ela começou a se mover, tropeçando na escuridão, tentando mapear o ambiente com seus outros sentidos. Na escuridão, incontáveis artistas marciais visando se tornar um Sima Jian estavam mirando uns nos outros. Se eu for emboscada neste estado, Seol pensou, a urgência a impulsionando. De repente, ela sentiu uma presença. Alguém estava vindo. Com um movimento rápido, ela se preparou para o ataque. Saul observava à distância. Já se passaram 3 dias. Ela deveria estar questionando este método de treinamento agora, mas ela apenas continua aceitando. Ele olhou para ela, agora mais confiante, mais perigosa. Você não está curiosa sobre coisas como esquivar ou as técnicas envolvidas? Ela se virou para ele, a chuva escorrendo por seu rosto. O pavilhão Languiá leva à iluminação, ela disse, sua voz firme. Então eu imaginei que devia haver uma razão para todas as suas ações. Sim, você está certa. Então, vamos continuar. Ele a atacou, sua espada se movendo como um raio, mas desta vez ela estava pronta. Seus sentidos a guiaram e ela bloqueou o golpe. Ele acabou de bloquear a técnica da espada Muun Museong? Em só 3 dias? Ele pensou, chocado. A batalha continuou, uma dança de lâminas na chuva. O treinamento de Ciol estava dando frutos. Ela podia sentir o caminho da espada, mesmo que ela não pudesse vê-lo. Eu posso sentir... Não, eu posso ver o caminho da espada, mas eu só consigo ver, não consigo me esquivar. Ela sabia o que precisava fazer. Então... Ela parou de se esquivar e, em vez disso, encontrou a lâmina dele com a sua, desviando o golpe. O choque de aço ecoou pela floresta. Hã? Por que ele não está atacando mais? De repente, a voz de Saul ecoou, cheia de uma risada estrondosa. Pensar que o gênio que eu procurei por tanto tempo estava bem na minha frente! A escuridão que envolvia os olhos de Seol se dissipou. Minha visão está clara novamente, ela disse, piscando contra a luz. Buyun Sol, disse Saul, seu sorriso selvagem. Esqueça sobre se tornar um dos 10 campeões demoníacos. Torne-se um discípulo oficial da seita principal. Se você o fizer, eu farei de você um dos mestres mais poderosos do caminho demoníaco em 10 anos. Seol o encarou, sua mente processando a oferta. Para se tornar um dos melhores mestres no caminho demoníaco,
Considerando tudo o que eu vi até agora, esta oferta provavelmente não é uma mentira. Mas o monstro que matou o vovô era sem dúvida um mestre muito além do meu nível atual. Nessa situação, não posso ficar satisfeita apenas com as artes marciais do pavilhão Langia. Com uma determinação inabalável em seus olhos, ela declarou: eu me tornarei uma dos 10 campeões demoníacos. Sal suspirou. Se é para aprender todas as artes marciais das 10 seitas demoníacas, esqueça! Mesmo um grande mestre supremo como o demônio celestial não conseguiu fazer isso. Cada arte marcial busca um tipo de corpo e fluxo de energia diferente. Não importa o quão talentoso você seja, aprender 2 ou 3 estilos é o seu limite. Focar em dominar uma arte marcial é o caminho mais rápido para se tornar o melhor no caminho demoníaco. Sinto muito. Seol ficou em silêncio. Então você não vai mudar de ideia? Ele disse resignado. Bem, de agora em diante você aprenderá uma arte marcial diferente. Mas eu só comecei a aprender os básicos das técnicas do pavilhão Langia. As artes marciais da seita principal não são transmitidas por textos ou fórmulas orais. Além disso, uma aura escura e poderosa começou a emanar de Sal. Eu entendo. Ele se virou para sair, deixando Seol com suas últimas palavras de conselho. Seol, boas pessoas não vêm facilmente, mas aqueles que vêm não são bons. Aqueles com boas intenções não te procuram facilmente, e aqueles que te procuram por conta própria não são bons. Com isso, Seol foi levada para seu próximo destino, a seita da espada Huau. Comparado aos campos de treinamento do pavilhão Langia, este lugar era como um palácio real. Hã? Um visitante a esta hora? Quem poderia ser? Disse um jovem de aparência arrogante, olhando para ela. Era Jingak, o instrutor do salão de iniciantes da seita da espada Huau. Eu vim aprender as artes da espada da Huau. Este homem, ele é o mestre da seita da espada Huau. Siga-me. Ele a levou para dentro. As artes da espada desta seita são as mais extensas entre as artes marciais demoníacas. Então, elas consomem muito tempo. Aqueles que entraram mais cedo já terminaram o nível iniciante e passaram para o intermediário. Existe uma razão para você ter vindo aqui apenas depois de meio mês? Eu estava aprendendo artes marciais no pavilhão Langia durante as 2 últimas semanas. Aprender a espada selvagem? Isso mesmo. Eu sei que esta garota é uma pessoa talentosa, mas não há como ela ter dominado o caminho da besta em apenas 2 semanas. Aquele cara, Saul, apenas a mandou embora para evitar o incômodo. Não pode ser ajudado. Sou Jingak, encarregado do salão de iniciantes. Você pode me chamar de líder de brigada. Ele disse com um sorriso condescendente. Tem certeza que quer aprender as técnicas da espada Huau? Pode ser melhor ir para outro campo de treinamento agora. Obrigada por sua preocupação, mas eu vou aprender as artes da espada de Huau. Seol respondeu com firmeza. Muito bem, então... Ele deu um passo para trás e, com um movimento rápido, atacou. Seol, no entanto, não se moveu. Ele entregou um pergaminho. Aqui, estas são as formas básicas e os princípios práticos das 13 formas de Huau. Estude-as e comece seu treinamento. Seol olhou para os diagramas complexos. O que exatamente eu devo fazer com isso? Hã? Me diga, você não consegue ler os diagramas da espada? Eu não consigo. Antes de vir para cá, eu nunca estudei esgrima nenhuma vez. A revelação deixou Jingak chocado. A raiva brilhou em seus olhos.
a jornada de Seol para dominar as artes marciais demoníacas e alcançar sua vingança encontrou seu primeiro grande obstáculo. No salão de iniciantes da seita da espada Hua-U, o instrutor Jingak olhava para Bun Seol com descrença. Então, você nunca aprendeu esgrima na sua vida? Sim, ele confirmou. Jingak consultou seus registros, confuso. Bem, foi registrado que ele só usou a chuva de fogo até agora. Mesmo no segundo teste, ele não estava usando exatamente uma técnica de espada específica, mas ainda assim, não ser capaz de usar o mais básico, os passos da espada, ele olhou para ela, avaliando. Por outro lado, considerando suas habilidades de observação e reações no segundo teste e a percepção que ele tinha, se ele está nesse nível como uma tela em branco, se ele for ensinado corretamente, então... Ele se virou para ela, sua atitude mudando completamente. Mesmo que você não consiga ver os passos da espada, você consegue ler, certo? Leia isto. Ele apontou para um pergaminho com uma caligrafia elegante. Primeiro, relaxamento total do corpo. Significa relaxar seu corpo e usá-lo de forma flexível ao realizar a esgrima. Você precisa especialmente relaxar seu núcleo e cintura. Seol tentou imitar a postura, agachando-se. Assim? Ter que ensinar o básico em um lugar que decide os 10 mestres demônios. Levante-se corretamente de novo. Ele a corrigiu. Quando seu corpo está tenso, seu núcleo também está. Controle sua mente e relaxe-a. E suavemente flua para um só. Seol seguiu suas instruções, fechando os olhos e sentindo a energia fluir através do corpo. Jingak ficou surpreso. Ele entendeu assim que eu falei? Bem, sua postura é suficiente. Eu vou te ensinar as 13 formas da chuva de fogo imediatamente. Agora então, imagine que há um inimigo na sua frente e use as 13 formas da chuva de fogo. Jingak instruiu. Um inimigo? Sim, e esse é o exame para chegar à câmara intermediária. É para ver a intenção da espada contida nos seus movimentos básicos. Exame? A oportunidade veio mais rápido do que eu pensei. Eu preciso me provar aqui. Ela fechou os olhos, imaginando um inimigo que ela precisava derrotar. A imagem do assassino do seu avô, o homem com a aura vermelha e a espada sinistra, surgiu em sua mente. Ela atacou. Formas da chuva de fogo, redemoinho inigualável. Uma explosão de energia vermelha irrompeu de sua lâmina. Jingak murmurou surpreso com a intensidade de seu ataque. Ele observou mais de perto, sua expressão mudando de surpresa para choque. Isso são as 13 formas da chuva de fogo, terceira técnica, névoa flutuante. Semelhante a como os nuvens movem e a névoa se espalha, mas o jeito que ele está usando é estranhamente afiado. Ele percebeu o que ele estava fazendo. Mudar os movimentos básicos de uma técnica de espada que foi passada por gerações é só possível para um grande mestre. Pensar que a esgrima da seita da espada chuva de fogo, que era considerado o caminho ortodoxo, mesmo nos caminhos da espada, pudesse ser mudado assim. Que tipo de vida ele levou? Ele viu o fluxo de energia na ponta dos dedos dela, a maneira como ele estava mudando a própria natureza da técnica. O fluxo nas pontas dos meus dedos está mudando a espada. É o caminho da besta a razão? Quanto mais eu uso as 13 formas da chuva de fogo, mais os sentidos do caminho da besta se aguçam. Seol estava fundindo as duas artes marciais, criando algo novo, algo perigoso. Eu quero apenas fundi-las completamente, mas, se eu o fizer, será um estilo de esgrima completamente diferente e não as 13 formas da chuva de fogo. Eu preciso me apressar e voltar ao básico da espada. De repente, a imagem do assassino do seu avô surgiu em sua mente novamente, clara e vívida. Aquele, o desgraçado que matou o vovô. Uma fúria fria a tomou. Ela atacou, não mais como uma estudante aprendendo uma técnica, mas sim como uma predadora caçando sua presa. Formas da chuva de fogo. Sétima técnica, derrubando 4 mares. O poder em seu ataque era avassalador. Mais rápido do que eu já lutei até agora. Ele foi forçado a se defender, a força dos golpes dela o empurrando para trás. Eu não consigo dar-lhe espaço para esquivar.
Eu preciso usar todas as técnicas que me restam de uma vez. Despeje tudo! Uma explosão de energia azul e vermelha encheu a sala, sua espada se partindo. Ele caiu no chão, derrotado. No final, ele perdeu. Você passou. O teste estava terminado. O que era testado na Câmara Elementar era a sua intenção. Instrutor Jingak, deve ter sido irritante me ensinar que não sabia nada sobre esgrima. Obrigado por todo esse tempo. Continue trabalhando ainda mais para frente. Sua espada tem uma intenção assassina especialmente forte. Tenha cuidado para não ser abalada pela intenção assassina. Eu entendi agora. Era verdade que ele realmente aprendeu o caminho da besta. Talvez seja porque sua velocidade de aprendizado é rápida. Com o teste concluído, Ciol foi levada para a câmara seguinte, o salão intermediário, mas foi recebida por um grupo de outros candidatos que a olhavam com desprezo. Eu não sei quem você é, mas todas as vagas estão preenchidas, então suma. Capítulo 9. O duelo. No salão intermediário da seita da espada Ruaú, Bu Wensol se viu cercada por jovens arrogantes. O instrutor Jingak olhou para ela com desdém. Parece que você acabou de passar do salão de iniciantes. Se você levou 20 dias para aprender a arte da espada da chuva de fogo, mesmo que você tenha talento, você está apenas perdendo seu tempo aqui. A razão pela qual eu me atrasei é que passei os primeiros 15 dias no salão Langya, Sol explicou. Então você está dizendo que não foi lenta em aprender as lições do salão de iniciantes? Salão Langya deve ser um pirralho que fugiu de aprender o Dao da besta. Bem, já que você passou no salão de iniciantes, vá e sente-se. Embora eu não saiba o quão bem você será capaz de acompanhar. Jingak se dirigiu aos outros candidatos. A arte da espada do trovão da chuva de fogo é uma arte de espada composta por movimentos rápidos. Se você não for habilidoso com a espada, acabará prejudicando o seu próprio corpo. Assim como a arte da espada da chuva de fogo é uma técnica difícil de usar em uma luta real. E ainda assim, é apenas esgrima básica, nada mais do que uma parte do processo. Nesse sentido, em vez de vitória ou derrota, estarei olhando o quão proficiente você maneja a espada. Então ele chamou um dos candidatos, Byok Hansong. Dê um passo à frente. Indique um oponente para um duelo. Posso indicar qualquer um? Sim. Então eu indico este homem. Ele apontou diretamente para Bu Wensol. Aquele pirralho é? Jingak murmurou. Você certamente disse que poderia indicar qualquer um. Ah, aquele tolo imprudente. Que tipo de luta de espadas você está tentando ter com alguém que acabou de vir do salão de iniciantes? Escolha outra pessoa. Mas Sol interveio. Eu vou fazer isso. O que você disse? Eu vou aceitar o duelo. Eu aprendi a espada com o instrutor Jin do salão de iniciantes. Acredito que posso aprender mais rápido cruzando espadas com outra pessoa. Jingak ficou surpreso. Com habilidades aprendidas apenas no salão de iniciantes, ele está tentando proteger seu orgulho mesquinho? Ele suspirou. Muito bem. Avaliar as próprias habilidades. Espero que suas habilidades sejam dignas de chegar ao salão avançado. O oponente de Sol, um jovem com um sorriso arrogante, se aproximou. Você tem coragem, eu te dou isso. No entanto, você não pode sobreviver no Murim apenas com espírito vigoroso e bravura. Então, comece! Ele atacou, sua espada se movendo com uma velocidade incrível. Impressionante! Sol pensou, enquanto se esquivava do golpe. Ele a atacou novamente, e novamente ela se esquivou, seus movimentos fluidos e precisos. Ha, ha, ha! Seu tolo desajeitado! Eu vou te mostrar a espada do trovão de chuva de fogo! Ele gritou,
liberando uma série de ataques rápidos como um relâmpago. Mas Sol esquivou de cada um, sua habilidade com o caminho da besta permitindo que ela previsse seus movimentos. Esse desgraçado, ele está se esquivando de tudo. Ele rosnou, frustrado. Jingak observava, chocado. Byoke Hansong, seu jeito de usar a espada é patético. Por outro lado, aquele pirralho, ele não está se esquivando com velocidade. É um movimento que está próximo da previsão. Não me diga, ele não poderia ter aprendido o Dao da besta? Não, eles dizem que o Dao da besta é uma arte marcial básica no Salão Languiá, mas, na verdade, é uma arte marcial suprema dominada apenas por veteranos entre os grandes mestres. Mesmo que ele fosse um prodígio inigualável sob os céus, ele não poderia dominá-la em 15 dias. A batalha continuou. Sol se esquivou de outro ataque, sua espada se chocando contra a de seu oponente. Essa sensação desajeitada transmitida para as pontas dos meus dedos... ele realmente era um iniciante. Haha! Seu tolo desajeitado! Eu vou te mostrar a espada do trovão de chuva de fogo! Mas Sol estava pronta. Ela viu sua abertura e atacou, sua lâmina encontrando seu alvo. Que foi isso? Isso é a espada da chuva de fogo? Ele olhou para ela chocado, enquanto ela o encarava com uma frieza mortal. Esse desgraçado poderia ser que ele estivesse escondendo intencionalmente suas habilidades, modificando a espada da chuma de fogo para zombar de mim, tentando chamar a atenção do instrutor para ir direto para o salão avançado? Droga! A esse ritmo, aquele que vai avançar para o salão avançado sou eu. Ele liberou todo o seu poder, sua espada brilhando com a energia do trovão. Método da espada Asura! Golpe quebra-sangue! Mas Sol estava pronta. Ela encontrou seu ataque com um deles. Um movimento matador da seita da espada Asura? Eu nunca disse que se deve usar somente a espada da chuva de fogo. Jingak pensou, observando a cena se desenrolar. Mas aquela criança, para o equilíbrio em suas duas pernas não vacilar nem nesta situação? Ele viu a verdade. Este garoto poderia ser... Ele realmente aprendeu o Dao da besta? O oponente de Sol estava chocado. Droga! Pirralho! Você é bom em se esquivar aqui e ali, mas este é o fim! Jingak olhou para Sol com uma nova compreensão nos olhos. Ela não estava apenas se esquivando, ela estava prevendo, contra-atacando, usando as próprias técnicas de seu oponente contra ele. Ela era um prodígio, um monstro em formação, e o Salão Demônio estava prestes a descobrir o quão perigosa ela realmente era. O duelo terminou de forma chocante. Bu Yun-Sol ficou de pé sobre o corpo ensanguentado de seu oponente. Ele está morto? Disse um instrutor Jingak, sua voz um sussurro incrédulo. Ele era originalmente um discípulo do pavilhão Nangya? Ele perguntou a Sol. Não, senhor. Então o que... Eu apenas aprendi o básico. Básico? Jingak repetiu, ainda chocado. Para dominar o Dao da besta em menos de metade de um mês? E depois de aprender a espada Fuao por apenas 10 dias? Para cometer assassinato durante um simples treino? Tire essa coisa daqui imediatamente! Os outros candidatos ficaram horrorizados. Não deveria ele ser punido? Só porque é chamado de salão de artes marciais, não confunda este lugar com um lugar de justiça e virtude, Jingak declarou, sua voz fria como gelo. Este lugar é um inferno vivo. Se você usa uma técnica de matar, você deve estar preparado para morrer de um contra-ataque. O teste será retomado. Os candidatos, assustados, se dispersaram. Jingak se virou para Sol. Mas
Foi apenas um teste. Se você pudesse nos dar outra chance. Você provavelmente passou no salão de iniciantes porque tem bom potencial físico. Mas no final, para dominar a espada Fual, é preciso o talento de um gênio marcial e incomparável que possa superar seus próprios limites através de um treinamento árduo. Ele se afastou. Por que você não está indo embora? Ele perguntou. Eu tenho que ir também? Para o salão avançado. Se significa subir, então eu ficarei aqui. O único estilo de espada que aprendi, o estilo de espada caótico da seita da espada Sura? E você diz que não aprendeu nada? Sim. Bem, tudo bem. Eu vou te ensinar. Ele se virou para ela, seu olhar intenso. No entanto, eu desprezo aqueles que tentam usar truques apenas para causar uma impressão forte. Se eu encontrar vestígios de você ter aprendido um estilo de espada diferente das 13 formas Wuao, 4 dias depois, Jingek observava só o treinar. Esta criança, seus fundamentos em esgrima eram praticamente inexistentes, mas pensar que ele realmente conseguiu dominar o Dao da besta em apenas 15 dias, como se ele morresse se não pudesse dominar as artes marciais? Ele coloca tudo de si em cada momento. Agora consigo ver como ele foi capaz de dominar a espada da besta em apenas metade de um mês. Ele observou praticar a espada Biek Ho Huao, luz de linha extrema. A energia dourada dançava ao redor de sua lâmina. Pare, ele ordenou. Você pode parar agora, já que parece que compreendeu a essência da espada Biek Ho Huao. Sim, mas... Jingek caminhou em direção a ela. Além disso, todas as suas formas são projetadas para girar a espada ao redor de seu corpo, tornando-a inutilizável em uma luta real. Você está tentando usar cada forma em batalha, mas qual é o propósito original de um estilo de espada? As artes marciais demoníacas exigem intenção assassina. A intenção assassina na sua cabeça, se você não consegue apagá-la, vai acabar criando uma arte marcial que prejudica a si mesmo. A mesma coisa que o instrutor Jingek. Jingek continuou, sua voz séria. No passado, não, mesmo agora, este instrutor também viveu com uma espada assassina. Eu cortei tudo em meu caminho sem hesitação, mas por causa disso meu status, minha honra e até mesmo minhas artes marciais caíram para um nível inferior. A espada assassina parece te levar a um estado infinitamente alto, mas na realidade é como um obstáculo bloqueando um caminho infinitamente aberto. A intenção assassina, os passados dos artistas marciais que vivem pela espada estão todos manchados de tristeza e infortúnio. Por que você está me contando isso? Eu disse para você, não disse? Que este instrutor também abrigava uma espada assassina? O que é? Você não tem absolutamente nenhuma base em artes marciais. Esta lacuna só vai aumentar. Para fechar essa lacuna, você deve aprender rapidamente uma arte marcial superior e construir uma base para aprender as artes da espada Fual. Portanto, a partir de agora, para fechar essa lacuna, uma imagem de treinamento brutal passou por sua mente. No entanto, é um estilo de espada perigoso e você até pode perder o uso dos braços. Em vez de ir para o salão avançado, você pode acabar um aleijado que não consegue usar ambos os braços. Você ainda está bem com isso? Sol os confrontou, seus olhos vermelhos brilhando com uma determinação inabalável. Pela causa da vingança, ela disse, sua voz firme. Obrigada. Eu arrancaria até minha própria alma. A jornada de Bu Yun Sol para se tornar o soberano demônio teleste estava apenas começando, e ela estava disposta a sacrificar tudo para alcançar seu objetivo. Capítulo 11. O Salão Avançado. Bu Ansal caminhava em direção ao salão avançado, sua mente processando os eventos recentes. O instrutor principal disse que foi rápido, mas ainda levou mais tempo do que eu esperava, ela pensou. Depois de aprender as artes básicas da espada no salão de iniciantes e agora as artes avançadas da espada no salão intermediário, o próximo passo a aguardava. Ela entrou em uma sala grande e espaçosa, onde outros candidatos já estavam sentados em meditação. O ar estava pesado, diferente do que ela havia sentido antes. Certamente parece diferente, até mesmo no ar em si.
Dos estagiários, posso sentir uma energia diferente da que senti no salão intermediário. Ela sentiu os olhares hostis dos outros. Sem dúvida porque eu matei Byuk Hansang. Uma voz idosa e calma a chamou. Então você é Bu Ansol. Eu ouvi falar de você. Um homem idoso, o mestre do salão avançado, estava sentado em uma plataforma elevada. Eu estava prestes a começar a lição. Sente-se. Ele olhou para ela, seus olhos penetrantes. Já que temos um novo estagiário, deixe-me explicar mais uma vez a canção da espada Huau e os 7 ensinamentos. Ele começou a recitar os princípios da espada, palavras que ressoavam com poder e sabedoria. Pyeongsingu Yuriok Fan. A força flui por todo o corpo. Ibsin Jongjang Han. Permaneça ereto com o equilíbrio adequado. Ilbal Misin Ip Ha. No primeiro golpe, não se exceda. Para Seol, as palavras eram mais do que apenas teoria. Sem aprender as artes avançadas da espada no salão intermediário, eu não as teria entendido. Venha comigo por um momento, o mestre disse chamando-a. Eles caminharam por um jardim tranquilo. Mubon Sing Yu Gam. Não há espada que triunfe sobre a espada. Significa atingir o estado em que se pode derrotar um oponente armado mesmo sem uma lâmina. Em resumo, seja com uma espada ou sem, sua esgrima não conhece restrições. Ele se virou para ela, seu olhar intenso. Agora, eu te pergunto, suponha que você seja subitamente atacado como agora, mas sua mão não segura nenhuma espada. Como empunhará sua esgrima? Seol hesitou. Hã? Durante o seu tempo no salão intermediário, os estagiários aqui já dominaram a primeira técnica da espada Huau, Hyon Ji Hyon. Deslumbrante, mas profundo. Se você não consegue entender ou acompanhar o que eu peço agora, eu a expulsarei sem hesitação. Responda com cuidado. Se eu não tiver nenhuma espada em mãos, Seol começou, sua mente correndo. O Dao da besta, a arte de lutar sem armas, brilhou em seus pensamentos. Ela se moveu, suas mãos se tornando suas lâminas, seu corpo uma arma. Ela atacou o mestre, seus movimentos rápidos e precisos. O mestre observou surpreso. Que o diabos? Ele já está atrás de mim? É impossível até mesmo se virar. Seol era tão rápida, sua técnica impecável. O mestre riu em uma risada cheia de surpresa e admiração. Você passa! Eu passei? Ela perguntou confusa. Eu nem mesmo acertei um golpe, então por quê? O mestre olhou para ela, seus olhos brilhando. Então, mesmo como um filhote de lobo, um lobo ainda é um lobo. É isso? Isso está ficando interessante. Ele a levou para fora, para a luz do sol. Eu poderia descansar ou cultivar minha energia, mas talvez eu deva explorar o caminho do inferno um pouco mais. Pensando de volta no segundo salão, você nunca sabe quando uma luta pode começar. Enquanto ela caminhava, ela ouviu passos. 1, 2, 3, 4, 5. Ela se virou e viu um grupo de outros candidatos se aproximando, suas expressões hostis. Bonsal, você tem sido muito cheia de si desde o salão intermediário. Hora de quebrar esse hábito. Nós 5 já éramos conhecidos como os 5 gênios dos picos antes de virmos para cá. Não, há mais um. Desgraçado, então você quer testar-nos? Eles a atacaram, mas Seol estava pronta. A batalha para sobreviver no salão demoníaco nunca terminava. E a cada vitória, a cada inimigo derrotado, Bu Onsu se aproximava de seu objetivo. Sua vingança se tornava mais nítida, mais mortal. Por que você veio de repente? A jovem de cabelos vermelhos olhou para Bu Onsu com desdém, seus olhos brilhando com uma luz vermelha ameaçadora. Suma, ela disse, sua voz fria. Eu não tenho negócios com lixo. Tchá! Os companheiros de Jinra rosnaram. Você vai pagar por isso! Mas Seol permaneceu impassível, observando-os recuar.
Aquele cara, ela pensou. Ele é forte. Ela soltou um suspiro. Covardes. Ela se virou, uma nova determinação em seus olhos. Eu perguntarei diretamente. Bu-en-sul. Uma voz a chamou. Era Dinha, agora com uma expressão séria. De que lado você está? Seol a encarou, confusa. O mestre do salão avançado se aproximou. Até agora, você aprendeu o Hyang-ji Li-hun, a primeira forma da seita da espada Huau. Mas você só pode afirmar que a dominou verdadeiramente quando a remodelou em seu próprio estilo de espada. Agora é hora de eu ver as faíscas de luz que você criou. Ele se virou para Seol. Bu-an-sul, libere Hyang-ji Li-hun uma vez. Seol obedeceu. Ela desempenhou sua espada e a energia fluiu através de seu corpo. Seus movimentos eram precisos, cada corte e estocada uma obra de arte mortal. Mas havia algo diferente. Ela havia fundido a técnica com sua própria compreensão, sua própria intenção. O mestre o observou, seus olhos se arregalando em choque. Ele a transformou em algo encharcado de intenção assassina. Ele a dispensou. Você pode voltar para o seu lugar. Então, o próximo é Seo Dinha. Dinha se adiantou, seu corpo emanando uma aura roxa. Seol a observou, intrigada. E então aconteceu. Dinha liberou sua técnica, uma exibição de poder que rivalizava com a de Seol. Uma dança de lâminas, uma tempestade de energia. Naquele exato ponto, Seo Dinha, claramente, em vez de Hyang-ji Ji-hun, liberou uma forma em resposta direta a mim, como se para me avisar. O que você quer dizer, de que lado? Seol perguntou, confusa. Não se faça de boba, Dinha rosnou. Eu sei que nem todos reunidos aqui vieram apenas para se tornarem guerreiras das 10 seitas demoníacas. Seol ficou em silêncio. Agora que penso nisso, mesmo que esta seja uma oportunidade incrível de aprender as artes marciais das 10 seitas demoníacas, o processo de entrada foi absurdamente frouxo, o que significa que esta grande oportunidade é, ao mesmo tempo, uma armadilha para arrancar algo. Você está dizendo que há um espião? Então não é você. Eu esperava por um pouco de diversão. Ela embainhou sua espada. De agora em diante, fique na sua linha e não se destaque. Se você continuar entrando no meu caminho, eu vou te derrubar também. Seol a observou partir. Uma espiã. Parece que há muito que eu não sabia. Bem, eu estava muito focado em estudar as artes marciais do pavilhão Nangyá e da seita da espada Huavu. No entanto, não importa. Espião ou cultivadora demoníaca, ambos são inimigos que terei que lutar. Está prestes a começar. O ar na ilha ficou pesado. Um rato correu para se esconder e uma águia voou pelos céus avermelhados. Eu tenho certeza que muitos de vocês acharam o estudo de doutrinas tedioso, disse o mestre dirigindo-se aos candidatos. Mas mesmo mestres que sobreviveram a inúmeras batalhas sempre dedicam tempo para estudar as doutrinas de artes marciais superiores, pois as artes marciais não são algo que você pode fazer porque entende, nem é algo que você entende simplesmente porque pode fazer. As interpretações que eu lhes ensinei até agora... Então... Ele fez uma pausa, seu olhar varrendo a multidão. Eu desejo a todos vocês boa sorte na batalha. Um sino gigante ecoou pela ilha. Aquele sino? O que está acontecendo? A hora chegou, o mestre declarou. Apressem-se agora, dirijam-se à montanha de pedra no centro da ilha. Os candidatos correram, com a urgência em suas vozes. No centro da ilha, eles se reuniram, cercados por homens em armaduras completas. O teste final estava prestes a começar. Isso será tudo.
Hyok Lianong, o chefe do salão demoníaco, estava lá, seus olhos vermelhos brilhando com uma intensidade selvagem. A jornada para se tornar um dos 10 campeões demoníacos havia chegado ao seu clímax, e apenas os mais fortes sobreviveriam. O terceiro salão? Não deveria ser o segundo? Um dos candidatos perguntou confuso. Bu Anseol observava a cena, seus olhos estreitados. Os outros podem não perceber. Um dos mestres do salão demoníaco se adiantou. Em breve, cada caverna será selada. Depois disso, nenhum de vocês poderá retornar aos seus alojamentos até que os 10 candidatos demoníacos tenham sido escolhidos. Portanto, certifiquem-se de preparar tudo o que precisarão com antecedência. Por que exatamente você impõe tais restrições ao selecionar? Um candidato começou a perguntar, mas foi silenciado pelo olhar gélido do mestre. A razão é simples, disse o mestre, sua voz um rosnado baixo. É porque essas chamadas seitas demoníacas carecem totalmente de consciência. Hyok Ryong-ung, o chefe do salão, deu um passo à frente, sua presença imponente. De agora em diante, vocês se matarão uns aos outros. Até que todos os 10 candidatos demoníacos sejam escolhidos, a regra é simples. Matem-se uns aos outros. Entendido? Ele olhou para a multidão, seus olhos vermelhos brilhando com uma intensidade cruel. Se você escolhe se esconder furtivamente, fugir sem se envolver, ou simplesmente correr e sobreviver, essa liberdade é sua. Mas você não será capaz de continuar fazendo isso para sempre. Com o passar do tempo, começaremos a restringir as áreas em que você pode permanecer, e você será massacrado por esses demônios assassinos. Cell sentiu a aura assassina emanando das figuras encapuzadas que o cercavam. Eu posso sentir a aura assassina deles mesmo daqui. Eles devem ser mestres inacreditavelmente fortes. Não podemos atacar os demônios assassinos? Um candidato sussurrou. Hyok Ryong-ung riu, um som que ecoou pela montanha. Se você se chama de candidato aos 10 demoníacos, é melhor ser capaz de suportar algo desse nível. Claro, vocês são livres para atacar e lutar contra eles. Se vocês tiverem a habilidade, não importa nem um pouco se vocês conseguirem matá-los. Na verdade, se alguém conseguir matar um demônio, eles serão imediatamente reconhecidos como um dos 10 demoníacos. A revelação chocou os candidatos. Então você quer dizer, derrotar um único demônio assassino é muito mais difícil do que massacrar todos aqui combinados? Gravem isso em sua memória. Quer vocês se movam em grupos ou ataquem com emboscadas, não importa. Se podem matar, então usem quaisquer meios necessários. Aquele é o caminho para se tornar um dos 10 demoníacos. Enquanto os candidatos processavam a ordem brutal, Cell se moveu rapidamente, desaparecendo na floresta. Eu preciso me mover rapidamente. Se eu não sair daqui imediatamente, há uma grande chance de que, assim como da outra vez, eu seja cercada por um grupo que me vê como uma ameaça. Primeiro, eu preciso encontrar um lugar seguro. E se houver algum lugar neste mundo que seja trulamente seguro para mim, então é claro que deve ser lá. Ela correu em direção à sua cabana isolada, mas o chão parecia diferente de como era da outra vez. Ela parou, sentindo o solo. Alguém estava vindo. Ela se virou e viu uma figura caindo do céu, gritando por socorro. Por favor, me salve! Aqueles que estão tentando me matar estão bem atrás de mim! Era um jovem, ferido e desesperado. Seol desembainhou sua espada, seus olhos avaliando a situação. Um truque? Não. É real. Os ferimentos nele são genuínos. Ela viu os perseguidores se aproximando. 3 perseguidores. Então eles estão se movendo como um pequeno grupo de caça? Eu não quero me envolver nisso. Mas, se minha posição for exposta por causa dele, isso seria muito pior. Ela se escondeu, mas o jovem a encontrou. Graças a você, eu sobrevivi! Verdadeiramente, obrigado. Se não fosse por você, eu provavelmente já estaria... Ele olhou para a cabana dela. Aquele poço não era apenas para esconder um corpo.
O ancião Sá deve tê-lo preparado para mim com antecedência. Ele se lembrou do treinamento de Seol, de como ele o ensinou a sentir as vibrações do solo, a expandir seus sentidos. Enquanto enterrado na terra, eu pude sentir meus sentidos, o açudo, o caminho da besta, se expandindo ainda mais. O som dos pés batendo no chão, através das vibrações, toda a situação é transmitida para mim tão vividamente como se... Então é isso que você queria que eu descobrisse, ancião? Ah, a propósito, o jovem disse, apresentando-se. Eu sou Jean Chel Long, do Portão do Sangue. Vamos juntos. E assim começou uma aliança improvável. Assim que o terceiro salão começou, eu fugi para a floresta, mas eles continuaram atacando e me perseguindo sem descanso. Foi verdadeiramente aterrorizante. Se estiver tudo bem com você, posso te acompanhar. Mais cedo você até me ajudou a me esconder e, por alguma razão, sinto que posso confiar em você. Seol ficou em silêncio. Então, eu vou tomar seu silêncio como permissão, ele disse animado. Enquanto caminhavam juntos, ele se virou para ela com um sorriso. A jornada de Buun Seol para a vingança havia tomado um rumo inesperado, e agora ela não estava mais sozinha. Enquanto caminhavam pela floresta, Bu ansiou para o de repente, colocando a mão no chão. Ela sentiu as vibrações, o eco de uma luta distante. Uma batalha está acontecendo bem à nossa frente, ela disse a Gyun Chaowang. Uau! Você está sentindo as vibrações? Isso é incrível! Por favor, me ensine também! Ele exclamou maravilhado com suas habilidades. Seol sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A imagem de seu avô morrendo, piscando em sua mente. Eu não posso desistir, mesmo que eu tenha que vender minha alma. Eu definitivamente vingarei meus discípulos. Hã? Por que você está agindo assim de repente? Gyun perguntou, notando a mudança em sua expressão. Meu plano mudou, ela declarou sua voz fria. Eu vou me juntar a essa luta. O quê? Seol se moveu para as árvores, observando a luta de longe. Um dos assassinos usou uma técnica de forma oculta, sua lâmina se tornando um borrão de luz. Mas, para surpresa dele, Seol bloqueou o ataque com facilidade. Hã? Como você bloqueou nossa técnica de forma oculta de proibição extrema? Você é uma assassina também? Ele gaguejou chocado. Com velocidade incrível, Seol contra-atacou, sua espada se tornando uma tempestade de cortes vermelhos. O assassino caiu, mortalmente ferido. A técnica do assassino de esconder secretamente a própria forma teria sido muito irritante sem o caminho da besta. Ela pensou. Ela se virou para o segundo assassino. Eles ainda estão lutando. A imagem de seu avô morto, a promessa de vingança queimando em sua mente, a consumiu. Se eu ajudar aquele cara e me livrar dos assassinos, eu poderia sentir como é completar minha vingança? Ela observou os assassinos restantes encurralarem Seo Jin-ah. Acabou. Vamos terminar isso rapidamente e ir embora. Como um sinal de respeito, eu vou te matar em um único golpe. Mas quando ele atacou, Seo interveio, sua lâmina bloqueando a dele. Hã? Quem é esse cara? Eu vou apenas matá-lo também? A batalha foi rápida e brutal. Seol, com suas habilidades aprimoradas pelo caminho da besta, era mais do que páreo para o assassino. Ela esquivou de seus ataques, contra-atacando com precisão mortal. Com um golpe final, ela o derrubou. Esse cara... Eu consegui. Seo Jin-ah riu, aliviado, antes de cair, exausto. Seol se aproximou de Gyeon. Ensul, suas habilidades são verdadeiramente incríveis. Mas, mesmo assim, você nunca deve baixar a guarda. Ele se lembrou das últimas palavras de seu avô. Por sua causa, eu não pude fazer minha última pergunta. Seol disse friamente. Esse cara, do que diabos você está falando? Mais importante, há quanto tempo você sabe? O quê? A razão pela qual eu te mantive ao meu lado, mesmo sabendo sua verdadeira identidade, foi simplesmente porque
Eu estava curiosa sobre seus padrões de comportamento. A revelação chocou Geon. Ele havia sido descoberto. Ele se lembrou dos dardos que o haviam atingido. Isso não pode ser. As agulhas que o atingiram, ele realmente consegue prever movimentos? A batalha final foi inevitável. Geon, revelado como um espião, atacou, mas Seol estava pronta. A luta entre eles foi uma dança de lâminas, uma colisão de intenções. A batalha foi brutal. Bu Anseol, com sua espada vermelha brilhante, cortou o último de seus oponentes, o sangue espirrando em seu rosto. Eu consegui. Ela ofegou, um sorriso maníaco em seu rosto. Ela olhou para o corpo caído, a visão da vida se esvaindo. Como tantos que eu vi, seus rostos se agarraram desesperadamente à vida. Mas este parece diferente. Ela se ajoelhou, seus olhos fixos no rosto do homem. Quando eu conseguir o meu, eu serei capaz de sorrir tão livremente também? De repente, ela sentiu uma presença. Dúzias de adagas voaram em sua direção, prendendo-a ao chão. Ela olhou para cima e viu um grupo de outros candidatos se aproximando, suas expressões cheias de desprezo. Matar os assassinos do Jeuk Saomilgak com nada além dos básicos da esgrima Hwao? Ryok Yong-ang, o chefe do salão, observava de longe. Existem muitos aqui com talento nesse nível. Se ele não alcançar um estado mais elevado, ele não durará muito na estrada para o inferno. Ele deu uma ordem a um de seus subordinados. Traga-me o mapa. Enquanto isso, os candidatos cercaram Seol. Um deles atacou, mas ela se esquivou, sua agilidade a salvando. Ele está correndo de novo, eles gritaram. Nesse caso, primeiro, eles a encurralaram no salão da espada de chuva de fogo. Ele correu para cá? Um deles perguntou. Que, como um rato numa armadilha. Corra o quanto quiser. Você não escapará de nós, o Beck Massa. Idiota, você realmente achou que cairíamos em um truque tão barato? Eles a atacaram, mas Seol estava pronta. Ela encontrou suas lâminas com a sua, desviando de seus ataques com uma habilidade incrível. Mas então, um deles usou um chicote, que ricocheteou na parede e a atingiu. Droga! Eu não esperava que o chicote ricocheteasse na parede. Agora é a nossa chance. Recuem! Rápido! Eles a atacaram novamente, mas desta vez a raiva a consumiu. Seus desgraçados! O que vocês estão fazendo? Uma aura vermelha sinistra explodiu ao seu redor. Ryok Yong-ang, de seu posto de observação, deu uma nova ordem. Libere os demônios assassinos nos terrenos da seita da espada Hwao. De volta à batalha, Seol lutava com uma ferocidade renovada. Ela se movia como uma sombra, sua espada um borrão vermelho. Um por um, seus oponentes caíram. Seu poder diminui e seu caminho se torna previsível. Se eu os derrubar um de cada vez, eu posso vencer isso, ela pensou. Ela se concentrou em um único oponente, seus olhos brilhando com luz vermelha. A batalha foi rápida, mas brutal. Ela o derrotou, mas não sem receber seus próprios ferimentos. Eles são implacáveis. Eu preciso de um plano. A batalha no salão da espada da chuva de fogo foi brutal. Bu Ensol, agora sozinha, enfrentou o líder do grupo, um homem chamado Wi Un-chong. Você é o líder deles, não é? Seol perguntou, sua voz fria. Ele zombou. A arte da espada que você usou mais cedo era a espada da chuva de fogo? Meu nome é Wi Un-chong, ele disse, ignorando a pergunta dela. Então você é... O nome de um homem prestes a morrer não vale a pena saber. Ele a atacou, sua lâmina brilhando, mas Seol estava pronta. Ela encontrou seu ataque, as espadas se chocando em uma explosão de faíscas. Ainda assim, eu ouço, ela pensou enquanto se defendia. Eu ouvi dizer que os oficiais de nível superior da seita da espada da chuva de fogo te ensinaram apenas uma única técnica de espada defensiva? Ele sabe sobre isso? Como ele poderia saber? Ele tem uma rede de informações que eu não conheço?
O que você está sonhando acordada no meio de uma luta? Ele a atacou novamente, mas ela se moveu como um fantasma, sua espada se chocando contra a parede e o teto. Enquanto ele está ocupado, ele o esmaga sem hesitação. Contra alguém assim, não há vantagem em lutar em um espaço estreito. Ela se esquivou de seu ataque e o atingiu com um golpe poderoso, jogando-o para trás. Que decepcionante! Com essa esgrima patética, você nunca pode suportar o chicote Beckman. Ele atacou com seu chicote, uma arma de energia que se movia como uma serpente. Mas Seol estava pronta. Ela encontrou o chicote com sua espada, o impacto a jogando para trás, mas ela se recuperou rapidamente. Em breve, o chicote Beckman vai esmagar a respiração para fora de você! Gritou ele, sua técnica se transformando em uma gaiola de lâminas. Seol estava presa. O que ela precisava agora era de poder suficiente para quebrar até mesmo o ferro. Então você está se debatendo por sua última luta desesperada? Mesmo que você o faça, você nunca... Com um grito, Seol liberou seu poder. Uma onda de energia dourada explodiu dela, quebrando a gaiola de lâminas. O quê? O que é isso? O capitão olhou, chocado, enquanto a aura de Seol se transformava, assumindo a forma de um demônio. Era o demônio assassino. No coração do salão demoníaco, um demônio assassino mascarado permanecia em silêncio, uma aura sinistra emanando dele. Por que a intenção assassina aqui? Bulon Seol pensou, seus sentidos aguçados. Mas eu não vim aqui para fugir da batalha. Ela observou o demônio, avaliando suas opções. Se eu sair silenciosamente da área restrita? Bom, sem reação. Isso deve significar que... De repente, o demônio se moveu, atacando com uma velocidade incrível. Seol mal conseguiu se esquivar, o vento de sua lâmina cortando o ar onde ela estava momentos antes. Eu não senti a espada sendo desembainhada. Sem o sentido da besta, eu certamente estaria morta. Ela não podia se deixar enganar pela aparência calma dele. No momento em que eu me mover, mesmo que um pouco, ele atacará aquele exato ponto primeiro. A voz de seu mestre Saul ecoou em sua mente. Você sabe como um predador tem sucesso na caça? Carnívoros são mais rápidos, mas herbívoros não são facilmente capturados. Você sabe por quê? Não é porque a maioria dos predadores não consegue pegar facilmente tal presa. Correto, mas os predadores de topo ainda têm sucesso. A razão é, eles atacam lendo os movimentos da presa em fuga. Ele continuou. Então, como você lida com isso? Se eles leem os movimentos, o que você deve fazer? Nesse caso, um grito primal escapou dos lábios de Seol. Ah! Ela liberou seu próprio poder, uma explosão de energia que reverberou pela sala. Eu devo fazer com que ele não consiga prever meus movimentos de forma alguma. Ela atacou, seus movimentos imprevisíveis, erráticos. Primeiro, um movimento em zigue-zague previsível. Depois, uma esquivada inesperada usando seu sentido da besta. E, finalmente, criando uma abertura através de um movimento imprevisível. O demônio assassino ficou chocado. Droga, muito lento, Seol pensou, enquanto sua lâmina encontrava seu alvo. Espere, quê? Por que ele parou? Seol olhou para ele, confusa. Poderia ser, eu cruzei para a zona restrita? No final, tudo o que ela pôde fazer foi mal se esquivar com tudo que tinha. Eu não era nada mais do que um sapo preso num poço? As artes marciais do fantasma assassino estão além da compreensão. A proeza marcial de verdadeiros mestres está em um nível totalmente diferente. Hyong-su, aquele que matou meu avô, também deve ter punhado um poder tão avassalador. Para me vingar, eu devo superar aquele reino. De repente, uma nova figura apareceu. Um jovem com uma espada ornamentada a encarava. Você aí. Você é Bu Yan-su? Eu estive te procurando por um longo tempo.
Eles dizem que você dominou o sentido da besta. Ele desembainhou a espada. Aquele que vai morrer não precisa saber meu nome. Lá vou eu.